qualquer jeito é esdrúxulo que um presidente da República que está numa UTI, que toma uma anestesia geral e que está fazendo uma cirurgia na cabeça, continue ocupando o cargo. Sabe, isso... Tudo bem, a Janja até pode ter pensado, vão achar que você está que é mais grave, olha, pode dar um problema. Mas, gente, a gente está vivendo uma estabilidade institucional. Não é como o Tancredo Neves ficar doente, mentir e dizer que não é nada. Eu acho que constitucionalmente não faz sentido um presidente da República numa mesa de cirurgia, com a cabeça sendo operada, com anestesia geral. Pessoal, de uma hora para outra, a Rede Globo resolveu descer a lenha no Lula. Será? Será que tá faltando pixinho? Será que o governo Lula não tá mandando... Será que o Lula não tá mandando pixinho? Porque os jornalistas da Globo estão descendo a lenha no governo. Pessoal, ou tá faltando pix, ou eles querem o Geraldo Alckmin presidente, viu? Antes de você assistir o vídeo, já deixe seu like aqui e se inscreva no canal. É de graça e você não paga nada. Clique no botãozinho inscreva-se e ative o primeiro sininho. Muito obrigado, pessoal. Eu vou abrir uma divergência aqui. Adoro. Vamos lá. O dólar estava 4,80 um ano. Sim. Sim. Você teve o presidente criando ruído político. Ele colaborou, ele foi o principal vetor da questão do dólar. Não foi exterior, não foi problema externo. Foi uma fala descoordenada, um ruído político promovido por ninguém menos que o presidente da República. Você fala da questão dos 5 mil. Não. A gente está falando lá de trás. Eu estou falando há um ano, Dani. A mudança da meta. O que eu acho que grave, é muito grave o que o presidente Lula fez. É de uma gravidade sem precedentes. Ele criou um ruído político. Esse dólar estava 4,80, foi para 4,90, estava ali há um ano. Aí ele começa a dar paulada no Banco Central, questionando a autonomia. A autonomia é um ganho do ponto de vista de institucionalização do país. E o que o Lula conseguiu? Não, ele conseguiu subir. Aí depois ainda faz um pacote fiscal que ele desidrata, demora um mês. Olha a gravidade da situação. A gravidade da situação. É preciso botar assim, ao invés de, pelo menos na fala, uma fala equilibrada, uma fala ponderada, uma fala sóbria sobre os rumos da economia, ele foi fazer populismo verbal. Aí depois, Dani, o que a gente vê na sequência, ele detonando o próprio ministro da Fazenda. Ele enfraquecendo, fragilizando e desidratando o próprio ministro Fernando Haddad, que é dele. Eu não acho que tem divergência. Isso é tudo muito grave. Eu ia falar exatamente isso. Não estou vendo divergência. Não, mas aí a gente chega à situação atual. Que o Banco Central que ele indicou, porque já não é mais o Roberto Campos, vamos falar a verdade aqui. O que o Roberto Campos está fazendo é um favor para o senhor Galípolo. É um favor. Não, aí eu não acho, não. Para blindar, lógico que é, Natura. Agora a gente não. Para blindar. Está fazendo um favor, o Roberto Campos poderia sair lindamente, tchau. O que o BC fez foi uma blindagem ao Galípolo, dizendo assim o seguinte, independentemente do que vai acontecer, vamos dar um choque de credibilidade ao senhor Galípolo e futura equipe durante o próximo Copom e o outro Copom. Então... Estava lá, 5 minutos, era para acontecer tudo e mais um pouco da reforma tributária, aí vem o Marcos Rogério, que é da oposição, e termina. Vai no Brasil. Aí essa fonte me manda assim, indignada. São preguiçosos, oposição está dando uma surra, a articulação só aparece para a foto da vitória. Tem líder que nunca foi à audiência. O gabinete exausto de trabalhar e atender gente. O governo não articula 6 nomes numa sessão semipresencial. Pode enterrar.
Aí fala, Alexandre Padilha só gosta de fazer selfie, nunca ouvi no Senado. Se foi lá, foi para tirar foto ao lado do Haddad, não circula. Até Ideli Salvati, líder do governo, primeiro governo Lula, não é isso? Ideli Salvati foi do PT. Rousseff. Não. 2011. Que era 2011. As meninas superpoderosas. É verdade. Ela, Gleice. 2011, ela entra com Dilma. Dilma. Assim, até Ideli Salvati circulava. Não vejo esse pessoal aqui. Chega, beijo, desabafei. E a pessoa foi embora. E aí eles estavam revoltados aqui comigo. Ideli realmente circulava muito. Circulava. Muito Circulava. presente, muito atuante. É senador e depois ministro. E aí a Eliane falou assim, mas para mim, vocês nem passaram perto da frase da semana. Aí quem me deixou no suspense foi Dona Eliane Cantanhede. Que frase é essa? Vamos para o intervalo. Mas tem a frase da semana mesmo, que é o seguinte, gente. A gente... Esse programa é uma delícia. Ele tá aqui no efeito retardado. Não, eu fiquei chocado, não foi nem efeito retardado, fiquei tão... Mas vem cá, vem aí o senhor Arthur Lira, que é aquele que eu e o Nilcinho vimos como vestidinho de Papai Noel entregando os presentinhos para os parlamentares. Mas, enfim, vem ele, e muito sério, numa entrevista coletiva com todas as televisões e declara o seguinte: a questão do pacote fiscal, ela é muito sensível, muito importante, não podemos decidir atabalhoadamente, porque, olha só, nós temos o BPC, nós temos o salário mínimo, nós temos o abono salarial. Gente, quem é que acredita que eles estão demorando e é uma coisa demorada por causa do BPC, do salário mínimo e do... Gente, eu fiquei assim, a cara de pau. Ele primeiro estava dizendo, olha, o PT tem razão, olha, o PT que está atrasando, porque o PT que não quer mexer no BPC. Primeiro. Segundo, o Congresso é do povo, está preocupado com o povo. E eu, Arthur Lira, estou aqui para defender os pobres brasileiros. Essa relação eu achei podre da bancada do PT atual. Tem que falar mesmo. Da bancada do PT atual. Aquela frase, para mim, foi a frase da semana. Lili. É a cara de pau. Lili, isso. Você tem um problema de origem que é o sistema político brasileiro. E uma das críticas que a gente sempre faz ao Lula é que o Lula tinha uma baita popularidade. Ele saiu de 2 mandatos com 80% de popularidade, 7,5% de crescimento da economia brasileira. Ele tinha gordura para gastar e fazer uma reforma política, porque não é possível você ter 39 partidos, 40 partidos, e aí você tem o PRTB que dá a sigla para o Pablo Marçal, e aí você... Sabe, o Bolsonaro ora está no PSL, ora está no PL, enfim, você tem um problema que não é um problema de pessoas, é um problema de sistema. E quanto mais fraco o presidente fica, menos condição ele tem de intervir nesse sistema. O Lula tinha, nos primeiros mandatos, ele tinha e tinha a obrigação de fazer. Mas o Lula, naquele momento, estava muito vaidoso e entre o que era bom para o país e o que era complicado para ele, assim, na hora de optar, ele sempre optava assim, eu não vou queimar a minha popularidade. E o problema é o seguinte, nós fizemos o quê? Um diagnóstico e nenhum de nós tem a resposta de como sair desse buraco. Porque antes a gente dizia, ganhe quem ganhar, o Centrão vai ser o dono do país. Agora não é só o Centrão, né? Vamos dizer assim, é um Centrão ampliado, porque é o Congresso. Uhum. E o Dino tem toda a razão, porque o Dino tem
personalidade, caráter, força moral de tomar a decisão. E aí vai todo mundo para cima do Dino. Presidente, o que a Rede Globo vem fazendo, assim, eu sempre soube que a Rede Globo era ruim, mas ser demoníaca... É isso, ser, assim, de um jornalismo sujo, mau caráter, mentiroso. Quem é a Rede Globo para falar de fake news? E esse desgoverno do PT está preocupado em perseguir, utilizando a Polícia Federal, quem quer falar a verdade. Fake news. O que é fake news? Mais fake news do que esses repórteres da Globo fazem? Mentirosos, canalhas. Então tem que prender esses repórteres todos. Essa história de fake news, na verdade, é uma cortina de fumaça para esconder a verdade. Porque o que eles têm medo é o que nós, deputados da direita, fazemos, que é falar a verdade. A diferença de jornalismo da Globo para o SBT está muito clara. Para terminar, presidente, a diferença de jornalismo do SBT e da Globo é algo assim absurdo. Parabéns ao SBT, parabéns aos jornalistas do SBT que fazem um jornalismo como deveria ser todo mundo, mostrando a verdade. E se o único meio de comunicação que nós tivéssemos, senhor presidente, fosse a Rede Globo, que somente no ano passado recebeu 118 milhões de reais do governo federal. A maior parcela de publicidade do governo federal foi gasto com a Rede Globo. E se o nosso único meio de comunicação fosse essa TV, que presta um desserviço ao povo brasileiro? E aí, senhores, vocês começam a entender a situação trágica em que estamos vivendo, onde o grande canal de comunicação recebe mais de 100 milhões de reais, vai em rede nacional dizer é mentira, é fake news, é isso e aquilo, em contrapartida usando o aparato estatal para perseguir pessoas comuns e parlamentares, por denunciar, por usar a liberdade de expressão para falar fatos. E terceiro ponto, o mesmo governo que quer regulamentar as redes sociais. Somente um idiota, um retardado, não consegue assemelhar que tudo isso não se passa de atitudes de um governo ditatorial. Para essas pessoas sim, nós temos imprensa, ou pessoas que se dizem da imprensa, mas elas batem palmas para isso. A imprensa bate palmas para o avanço ditatorial do Brasil. Uma imprensa lixo, como essa daqui, que coordena basicamente tudo, que passa pano. A gasolina aumentou, saiba por que isso é bom, senador. As pessoas estão morrendo de dengue, mas saiba por que isso é bom. Que vergonha, que humilhação. Para terminar e para concluir, porque realmente é triste saber que se nós não revertermos a situação, os nossos filhos, os filhos dos senhores da imprensa vão viver numa ditadura. E na ditadura não tem amigo do rei. Todos que pensarem por conta própria serão executados, serão perseguidos. A Globo tá sem rumo. Ou o Pix não caiu, né, como eu disse no começo do vídeo, ou eles querem o Geraldo Alckmin como presidente do Brasil. Qual a opinião de vocês? Comentem aqui. Pessoal, deixe seu like no vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho. É de graça, você não paga nada. E compartilhe esse vídeo para ajudar o canal. Até mais, pessoal.